Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pertilli, Rico Domingues Concurso, professor de Direito Penal e também de Processo Penal, para conversar com você hoje sobre a atualização de um vídeo que está aqui no nosso canal e que é um vídeo bastante acessado. Foi o vídeo no qual eu comentei sobre as alterações procedidas pelo pacote anticrime, né, no finalzinho ali de 2019. Lembra que o pacote anticrime foi aprovado pelo Senado Federal no dia 11 de dezembro de 2019, mas foi sancionado pelo presidente da República no dia 24 de dezembro, eu me lembro bem, foi no finalzinho da tarde do dia 24 de dezembro de 2019, e aí então nós tivemos a ideia aqui no Rico de gravarmos, né, um vídeo sobre as atualizações, sobre as alterações, aliás, e a atualização da legislação penal a partir daquelas modificações então inseridas pelo pacote anticrime. Nós gravamos aquele vídeo naquela última semana do ano ali de 2019, entre Natal e Réveillon, né, mas naquele mesmo vídeo eu fiz a advertência que, apesar das alterações, era preciso continuar acompanhando o pacote anticrime porque muitos vetos foram feitos pelo presidente da República. Foram feitos naquela oportunidade 24 vetos, né? E aí, então, nós sabemos, né, que é possível que o Congresso Nacional derrube os vetos do presidente e faça a lei sofrer novamente alteração. Então, ela foi publicada com os vetos, é possível que o Congresso derrube os vetos e é possível, então, que haja uma republicação da norma, como houve, né? Como houve. Então, o que aconteceu? Em 19 de abril do ano passado, nós tivemos uma sessão no Congresso Nacional, que se realizou na Câmara dos Deputados, e tivemos, então, a derrubada de muitos dos vetos do presidente da República sobre o pacote anticrime. Foram, como eu disse, 24 vetos, e nós tivemos 16 derrubadas, tá? Dos 24 vetos, 16, então, foram derrubados. Tudo bem? Então, no dia 30 de abril de 2021, a norma foi republicada, portanto, já com o seu texto final, tá? Ponto importante aqui, antes da gente começar a analisar quais foram os pontos, né, vetados que foram derrubados, é importante lembrar que, lembra, né, se foi vetado o ponto não entrou em vigência. Então, agora derrubado o veto, o ponto volta a integrar a norma e, em relação a ele, deve-se aplicar as questões atreladas a direito temporal, tá? Lembra? Direito penal no tempo, direito processual no tempo. Essas regras devem levar em consideração, portanto, a data na qual o dispositivo que antes foi vetado, agora passa a vigir, porque houve, portanto, a derrubada do veto. Tá bom? Então, lembra disso. Questão de direito penal no tempo, questão de direito processual no tempo, leva em consideração a data na qual a norma é republicada com a inserção dos dispositivos antes vetados, que tiveram, portanto, o veto derrubado. Tudo bem? Isso, inclusive, diz respeito, né, a uma posição antiga do Supremo Tribunal Federal. Vejam vocês esse voto aqui, ainda da relatoria do ministro Moreira Alves, lá em 1976, voto da segunda turma do Supremo. Tá? Falando especificamente, então, dos dispositivos que foram antes vetados e agora derrubados o veto, que, portanto, então passaram desde abril do ano passado, né, a integrar a legislação penal brasileira, vamos começar aqui pelo artigo 121, especificamente lá no parágrafo 2º, especificamente no inciso 8, que foi inserido pelo pacote anticrime, vetado, agora derrubado o veto, o inciso 8 passa a compor a legislação penal brasileira. O artigo 121, parágrafo 2º, traz as qualificadoras do crime de homicídio, né? Então, se o homicídio é cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Na época, o presidente da República vetou a inserção desse inciso, né, que qualificaria, portanto, o crime de homicídio, em razão do fato de que muitos agentes de segurança pública usam armas, né, de uso restrito ou uso proibido, e, portanto, então, eventualmente, se fizessem uso dessas armas no exercício de uma legítima defesa própria, de terceiro, enfim, teriam a pena maior, né, do que outras pessoas, ou seja, haveria aí uma ideia de desproporcionalidade, tá? Curioso esse veto, porque se está diante de uma legítima defesa própria ou de terceiro, a gente está, na verdade, na figura do artigo 23 do Código Penal, que traz ali as excludentes de ilicitude. E nós sabemos, né, que um crime precisa compor a fórmula, né, analítica do crime, que é fato típico, ilícito e culpável. Se é uma excludente de ilicitude, nós não temos sequer o conceito de crime. De todo modo, é derrubado o veto, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8, hoje compõe, portanto, a norma brasileira, tá? Outro veto que foi derrubado diz respeito ao artigo 141. O artigo 141 está lá nas disposições comuns dos crimes contra a honra, tá? E
o parágrafo 2º é que foi inserido pelo pacote e foi vetado pelo presidente. Agora, derrubado o veto, passa a integrar a legislação penal brasileira, que diz assim: se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades de redes sociais da rede mundial de computadores, internet, aplica-se a pena em triplo. O veto, na época, disse respeito ao fato de que esse aumento de pena seria meio que uma redundância, em razão de que o inciso 3 do artigo 141 já trata de aumento de pena na hipótese de meio, né, que favoreça, que facilite a divulgação de uma informação que seja, enfim, injuriosa, caluniosa ou até mesmo difamatória, tá? Ou seja, né, seria uma redundância. De todo modo, o Congresso reanalisa a questão, derruba o veto do presidente e sim, agora temos a inserção do parágrafo 2º. Lembra que antes nós tínhamos só um parágrafo, era parágrafo único, agora parágrafo 1º e 2º. Agora que eu digo, né, desde abril do ano passado, porque esse vídeo, de novo eu ressalvo, ele está em complemento, né, ao nosso vídeo anterior, tá bom? Segue lá. Agora, a outra questão vetada que teve, portanto, o veto derrubado, diz respeito ao pacote anticrime lá no Código de Processo. Lembra que no artigo 3b nós tivemos a inserção do juiz das garantias, que não foi vetado pelo presidente da República, tá? O juiz das garantias não foi vetado, mas a figura do parágrafo 1º foi. Então vamos lá. O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará a audiência, com a presença do Ministério Público, Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego da videoconferência. O parágrafo 1º do artigo 3b foi vedado justamente por conta da questão da vedação do uso da videoconferência. O presidente entendeu que deveria se poder usar a videoconferência. Lembra? O juiz das garantias não foi vetado, tudo bem? O parágrafo 1º que foi vetado porque há aqui a vedação no que diz respeito ao uso da videoconferência. De todo modo, caiu o veto, não se pode fazer, na hipótese do juiz das garantias, né, essa audiência por meio de videoconferência. Agora, isso é importante? É bastante importante. Só que nós não vivemos essa experiência, né? Por quê? Porque o juiz das garantias está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal em razão, né, da ADI 6841, tá? Que, portanto, discute a constitucionalidade do juiz das garantias. Basicamente, um dos maiores argumentos é o fato de que essa criação, esse instituto, deveria ser precedido de um estudo orçamentário, porque, em tese, né, mexeria aí com a estrutura dos tribunais, né, que deveriam, então, criar, em aspas, mais juízes, né, ou mais locais de juízes, mais cargos de juízes, para que pudesse ter o juiz das garantias, tá? Esse fato é bem controvertido, tem muita gente que discorda desse argumento. De todo modo, está suspenso. Estamos esperando o Supremo Tribunal Federal votar. De todo modo, em relação ao parágrafo 1º do juiz das garantias, derrubado o veto, tá? Proibida, na hipótese de entrar em vigência o juiz das garantias, proibida o uso da videoconferência. Tudo bem? Bom, outra alteração, pessoal, diz respeito aqui ao artigo 14A, tá? O 14A do Código de Processo Penal, especificamente o que diz respeito aos parágrafos 3º, parágrafo 4º e parágrafo 5º. Todos os vetos do presidente em relação aos parágrafos 3º, 4º e 5º foram derrubados. E basicamente tem a mesma razão. Veja só vocês, vamos ler o caput, né, do 14A, depois vamos aqui ao parágrafo 3º, 4º e 5º, que é o que nos interessa. Mas vamos lá para situar, né? Nos casos em que servidores vinculados a instituições dispostas no 144 da Constituição Federal, estamos a falar das pessoas vinculadas, portanto, à área da segurança pública, figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for investigação de fatos relacionados ao uso da força letal, praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo situações lá do artigo 23 do Código Penal, que são as excludentes de licitude, tá? O indiciado poderá constituir defensor, tá? Defensor, ok? Olha o que diz agora o parágrafo 3º, que é o que foi vetado. Vamos ver. Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do parágrafo 2º, tá? A defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública. E nos locais em que ela não estiver instalada, a União ou unidade da federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento, instaurado deverá disponibilizar um profissional para acompanhamento, né, e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. O presidente da República vetou isso porque ele diz o seguinte: a Constituição determina que a Advocacia Geral da União e as procuradorias dos órgãos é que devem assistir os seus servidores na hipótese
deles terem algum tipo de responsabilidade em razão do exercício da função. Portanto, então não deveria a lei dar esse encargo à Defensoria Pública. Entenderam? Bom, o veto foi derrubado. Portanto, cabe sim às defensorias públicas assistir os profissionais, os servidores da área da segurança pública, caso eles não constituam advogados nos autos do inquérito policial que apure o uso de força letal no exercício da sua atividade, tá? Bom, se o Congresso derruba o veto em razão de que reconhece sim a possibilidade da Defensoria Pública assistir esses profissionais nessa perspectiva, então acaba derrubando o veto também do parágrafo 4º e do parágrafo 5º. Porque o parágrafo 4º diz assim: a indicação do profissional que se refere ao parágrafo 3º deste artigo deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese em que poderá ser indicado o profissional que não integre os quadros próprios da administração. Ou seja, lembro que o parágrafo 3º vai dizer: cabe à defensoria, na hipótese de não ter defensoria, na hipótese dos defensores não poderem assumir, então se tem uma alternativa. O parágrafo 4º tenta regulamentar essa alternativa, tá? Está derrubado o veto, porque é possível sim a Defensoria Pública, então o parágrafo 4º volta também a ter vigência natural, tá? E, obviamente, o veto dele é derrubado também. Na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os autos com o patrocínio dos interesses dos investigados no procedimento de que se trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. Tá bem? Então veja, se é possível que a Defensoria Pública assista, então tanto o parágrafo 3º, 4º e 5º passam a fazer sentido, derrubam seus vetos, os 3 parágrafos passam a ter vigência. Lembrando que esses 3 parágrafos também foram inseridos lá no Código de Processo Penal Militar e vetados também à época, tá? Se cai o veto aqui, por consequência óbvia, caem também os vetos lá no Código de Processo Penal Militar, tá bem? Lei de Execução Penal 7.210 também teve veto lá no artigo 9º-A, o caput já foi vetado, mas o veto também foi derrubado. Vamos dar uma olhadinha. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetida obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Na época foi vetado esse dispositivo, porque o presidente entendeu que, veja, está fazendo menção a crimes muito específicos aqui, tá? Por que não se teve a mesma medida em relação a crimes mais graves, como, por exemplo, aqueles que compõem lá a lista dos crimes hediondos, por exemplo, tá? Enfim, o veto foi derrubado, então o artigo 9º-A passou a integrar a Lei de Execução Penal, tal qual está aqui. Bacana? O parágrafo 5º também foi vetado. E vamos lá, entender por quê e o veto derrubado. Vamos ver. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação do perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Foi vetado à época porque o presidente disse, bom, já que vai colher DNA dessas pessoas, que se possa usar esse DNA para assim fazer buscas familiares, né? Buscas familiares, por exemplo, eventualmente o agente criminoso tem um irmão gêmeo, tá? E se pode então usar esse material genético. Eventualmente está a se falar de um crime de estupro que gerou uma criança e, portanto, então se poderia fazer a partir daquele DNA uma busca familiar. Bom, de todo modo, o veto foi derrubado, tá? E sim, está vedada a possibilidade aqui, tá? De práticas de fenotipagem genética ou de buscas familiares. Tudo bem? Parágrafo 6º também foi vetado, do mesmo dispositivo, e ele diz assim, uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput desse artigo deverá ser correta e imediatamente descartada. Esse é o ponto do veto. De maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. Bom, o presidente entendeu na época que deveria vetar esse dispositivo em razão do fato de que ele entendia que o material genético deveria continuar à disposição, tanto da contraprova, da defesa, quanto mesmo a utilização para qualquer outro elemento investigativo. Tá? Veto foi derrubado, então deve-se cumprir o que está dito aqui no parágrafo 6º, portanto, então deverá ser correta e imediatamente descartada, tá? A questão da prova atrelada ao material genético colhido. Tudo bem? Parágrafo 7º do mesmo dispositivo também foi vetado, veto derrubado, vamos entender. A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizados por perito oficial. Na época, o presidente vetou, dizendo que não precisava ser realizado por perito oficial, mas supervisionado por perito oficial. Veto derrubado, tem que ser perito oficial, tá?
Outro dispositivo que também foi vetado, veto derrubado, diz respeito ao artigo 112, especificamente o seu parágrafo 7º. Para entender o contexto, vamos ler o caput. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos... Bom, aí depois o dispositivo também alterado pelo pacote vai falar ali nas porcentagens, né, no que diz respeito ao cumprimento de pena para efeito da progressão. E o 7º vai dizer, o bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. O presidente, na época, vetou, dizendo que essa era uma lei que trazia uma sensação de insegurança a prever benefícios aqui a condenados por crimes. Tá? Veto derrubado, então parágrafo 7º, aliás, em vigência. Tudo bem? Outra importante alteração se deu na Lei 9296, que é a Lei de Interceptação Telefônica, com veto derrubado, vamos tentar entender. Artigo 8º-A, que foi trazido pelo pacote, diz assim, para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz a requerimento da autoridade policial ou do MP a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos quando, parágrafo 2º, vetado, mas derrubado, vamos entender, a instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada, quando necessária, por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, exceto na casa, nos termos do inciso 11 do caput do artigo 5º da Constituição. O presidente vetou justamente por conta da exceção trazida pelo legislador na casa. Ele entende que casa é uma expressão muito larga, o que esvaziaria o dispositivo e ele ficaria sem muita aplicabilidade, ok? De todo modo, derrubado o veto, continua, então, aqui a expressão exceto na casa. Tudo bem? Captação ambiental, exceto na casa, tá? Depois, parágrafo 4º desse mesmo dispositivo também foi vetado, veto derrubado, vamos lá. A captação ambiental feita por um dos interlocutores, sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do MP, poderá ser utilizada em matéria de defesa, quando demonstrada a integridade da gravação. Veto na época, por quê? Por que só em matéria de defesa? Se arguiu que pelo princípio da lealdade se poderia qualquer das partes utilizar, desde que a gravação fosse verdadeira, né? Fosse rígida, tá bom? Veto derrubado, tá? Portanto, continua aqui só em matéria de defesa. Tudo bem? Os vetos que foram mantidos dizem respeito basicamente, né, à Lei 8.429, nós estamos falando basicamente das questões de improbidade administrativa. Então, dos 24 vetos, 16 foram derrubados, acabamos de ver aqui quais vetos derrubados, que passaram, portanto, a integrar a legislação penal desde abril do ano passado. Esse vídeo, lembra, ele está em complemento ao vídeo gravado lá no finalzinho de 2019, quando analisamos as alterações promovidas pelo pacote anticrime, vídeo no qual eu ressalvei, cuidado, temos que esperar a análise do Congresso sobre possível derrubada de vetos. E isso aconteceu. Dos 24 vetos, 16 foram derrubados, acabamos de ver aqui, então, o que veio para dentro da norma, da legislação, tá? Que no primeiro momento acabou sendo vetado, mas depois, então, como eu disse, passou a compor a legislação penal brasileira. Tá bom? Espero que tenha te ajudado. Esse vídeo é em complemento ao outro, tá? Então, se vocês não assistiu, você ficou meio perdido, volte lá no nosso primeiro vídeo, os dois, para que você possa ter uma boa percepção do pacote anticrime. Certo? Claro que muita coisa poderia ser dita aqui, poderíamos analisar agora cada um desses dispositivos com matéria jurisprudencial, principais teorias, mas isso é história para outros vídeos. Um abraço, até a próxima. Tchau, gente.